O espetáculo A Bilha Quebrada é uma ótima opção para quem não vai viajar nesse final de semana. A peça venceu 2 categorias no Prêmio Açorianos no ano passado. Ainda dá tempo de conferir A Bilha Quebrada aqui na Casa de Cultura Mário Quintana. A peça fica em cartaz até dia 8 de abril e o Caderno 2 veio conferir. O enredo de A Bilha Quebrada se passa em um único cenário, o Tribunal de Justiça de uma pequena aldeia holandesa. A trama gira em torno de um mistério: quem quebrou a bilha, ou seja, o jarro de Dona Marta. Meu nome é Cláudia Lius, eu sou a Dona Marta Ru, que é a dona da bilha. A minha filha estava no quarto e, de repente, a bilha foi quebrada. E a minha preocupação, e eu vou para o tribunal justamente para dizer quem quebrou a bilha. Na verdade, eu imagino que quem quebrou a bilha tenha entrado no quarto da minha filha sem eu saber. Então eu vou até o tribunal para descobrir. Meu nome é Luciano, eu faço o escrivão dessa peça, o escrivão Lit. E sou responsável pela música, é um espetáculo super musical. A gente tem violinos, flautas, bandolim e até uma ópera. Ao longo da história, assistimos aos depoimentos das personagens envolvidas no caso e, aos poucos, revela-se a personalidade de cada uma. Há 51 anos atrás houve uma montagem importante aqui, dirigida pelo Linneu Dias, com o Cláudio Reimann, com a Lilian Lemertz, né? Enfim, com pessoas importantes do teatro gaúcho. A gente fez esse resgate, então, e atualizou a peça nesse sentido. Então ela está bem agradável, está bem burlesca, bem animada, né? Uma comédia, enfim, do Kleist, da época do Goethe, imagina. A Bilha Quebrada foi escrita por Erich von Kleist no ano de 1806 e já teve a direção de ninguém menos que o escritor alemão Goethe. O diretor Clovis Massa apresenta uma releitura da peça. E a gente, nesse sentido, pelo menos eu como diretor e minha proposta de encenação, é fazer com que o público ele entre dentro do espaço como se fosse realmente testemunha, enfim, né, desse julgamento que acontece. E no âmbito da cena, de que as cenas elas aconteçam de uma maneira muito leve e ao mesmo tempo com música, com, né, enfim, com a atuação, a presença do ator, né, instigando e aproximando em relação ao público. A peça foi indicada em 4 categorias ao Prêmio Açorianos de 2011 e ganhou o de melhor atriz coadjuvante para Larissa Tavares e o de melhor ator para Luiz Frank, que interpreta o juiz Adão. Ele é um juiz numa cidade do interior da Holanda, numa época não muito definida assim, fica no final do século XIX, início do século XX, e ele tem um poder grande naquele lugar, naquela cidade, principalmente naquele tribunal. E quem dá as ordens por ali é ele, até que ele recebe a visita de um desembargador, que é um juiz corregedor, né? Então, e aí ele começa a mostrar assim fica mais evidenciado o seu lado mais sórdido, né? Então, à medida que a peça vai se desenrolando, ele vai mostrando quem ele é. Mas é uma figura bem interessante. O espetáculo conta com números musicais e diálogos engraçados, que prendem a atenção do público. Vale a pena conferir.